Muito bem, pessoal. Professor Wander Andrade, eu venho aqui falar da cadeia de custódia da prova pericial, algo que vem revestido de uma informação aparentemente nova, mas que há muito tempo já se fazia muito disso dentro do próprio Código de Processo Penal, mas agora é dada uma nova roupagem, com alguns acréscimos, com alguns aditivos, e você não pode desconhecer essa nova configuração como tal prevista no Código de Processo Penal. Mas a cadeia de custódia da prova pericial, ela tem 3 elementos básicos. Vamos ver quais são eles. Número 1, o registro documental. Número 2, a rastreabilidade. Número 3, a integridade. Então eu preciso ter o registro dessa prova. É preciso que eu consiga rastrear onde ela foi coletada, onde que ela foi armazenada, por quem ela foi transportada, onde ela foi custodiada. Tudo isso eu tenho que ter rastreabilidade. Tudo bem? E por último, integridade. Ou seja, ela tem que ter a condição de se apresentar como prova apta. Nesse sentido, pessoal, essa cadeia de custódia, ela objetiva garantir que a evidência apresentada na corte se revista das mesmas propriedades probatórias que o vestígio coletado no local do crime. Olha que coisa interessante essa informação. Aqui está dizendo que o trabalho de manter a idoneidade da prova é tão sério e tão importante que a concepção é a seguinte: é tentar trazer aquela prova que foi coletada no local do crime, levar lá para a corte, levar lá para o Poder Judiciário, como se o juiz estivesse vendo a prova no momento da sua coleta. É lógico que tem aqui um contexto metafórico, né, pessoal? Não dá para fazer com que ela tenha a mesma característica do que ela tinha naquele dia, mas essa é a ideia, essa é a busca, esse é o objetivo, né? Fazer com que o juiz se aproxime daquilo que se dizia no passado, da chamada reconfiguração, reconstrução da verdade real, tá bom? Esta é a ideia. Mais informações. Ela também objetiva assegurar a fiabilidade do elemento probatório, ao colocá-lo sob proteção de interferências capazes de falsificar o resultado da atividade probatória. A opção legislativa foi de definir a cadeia de custódia sob seu aspecto documental e cronológico. Então tem 2 informações importantes aqui. Começando pela última, né, pessoal? O legislador quis que houvesse uma documentação, uma formalização, uma consignação em termo, por escrito, para que houvesse, portanto, esse registro documental. É isso que vai permitir a rastreabilidade, é isso que vai permitir o seu questionamento, o seu confronto perante outros peritos, como os assistentes técnicos, portanto, a segurança documental. E também o aspecto cronológico, quer dizer, o iter percorrido, o sequenciamento, o encadeamento de cada uma das etapas da cadeia de custódia foram as opções legislativas. Mas, acima de tudo, vamos lembrar que um grande objetivo da cadeia de custódia é evitar que ocorram interferências de modo a falsificar a prova, a falsear, a tirar-lhe a condição de aptidão, de idoneidade, de verossimilhança. Como assim, professor? Ora, imagina que alguém entra no local do crime, altera o local do crime, mexe no local do crime, joga um sangue de uma outra pessoa, coloca uma outra impressão digital. O que aconteceu? Né? O local do crime ele está imprestável. Ele sofreu uma interferência externa que o maculou, que retirou a sua idoneidade. Então, a cadeia de custódia também objetiva garantir que não ocorram essas interferências a ponto de contaminar a fiabilidade. Eu gosto muito dessa palavra, fiabilidade. Ela tem que ter fiança. A partir da fiança, eu tenho confiança na prova. Então, essa fiabilidade, essa garantia de confiança, de poder confiar na prova, é fundamental. Porque se eu não confio na prova, meus amigos, estamos pisando em areia movediça, não estamos pisando em terra sólida, tá certo?
Mais uma informação. Não se faz necessário fazer prova da cadeia de custódia da prova. Prova da cadeia de custódia da prova. Já falo sobre isso. Exemplo. Provar que uma prova foi manipulada corretamente e demonstrar sua existência e cronologia para que ela seja admitida como prova em um julgamento. Nos Estados Unidos, de onde o instituto foi importado, exige-se a prova da cadeia de custódia, porque lá nos Estados Unidos, causas cíveis, causas criminais são julgadas pelo tribunal do júri. Lá nos Estados Unidos, o juiz realiza um filtro de autenticidade da prova, que não é o que ocorre no Brasil. Professor, me ajuda a entender melhor. Vamos lá. Lá nos Estados Unidos, não basta ter a cadeia de custódia da prova. Lá tem. Aliás, nós importamos dos Estados Unidos, na reforma do pacote anticrime, essa figura que lá nos Estados Unidos é muito importante, é quase sagrada, a custódia da prova. E é tão sagrada, metaforicamente falando, a custódia da prova nos Estados Unidos, que lá o Estado tem que provar que houve de fato a observância da custódia da prova. Então tem que ter a prova da custódia da prova. Entenderam isso? Ou seja, eu, como perito, eu vou ter que provar que não houve manipulação, que houve coleta adequada, que ela foi armazenada corretamente, que ela seguiu toda uma cronologia, que ela foi devidamente documentada, e eu tenho que fazer prova disso. No Brasil, não. Por que não, professor? Porque no Brasil, os peritos possuem fé pública. O que é isso, professor? Fé pública. Fé pública significa presunção de veracidade, presunção de idoneidade, presunção de verdade. Presume-se verdadeiro o trabalho de um perito, até que se prove em contrário. Não é uma presunção absoluta, não é uma presunção iuri et iuri, é uma presunção relativa, é uma presunção iuris tantum, ela admite prova em contrário. Então, quando uma perícia chega a um processo, quando um perito médico, por exemplo, lá no Instituto Médico Legal, ele faz, quem já viu, vocês já devem ter visto, o desenho de um corpo, como se fosse um boneco, traduzindo a parte frontal do corpo humano, a parte dorsal do corpo humano, a parte traseira do corpo humano, a parte frontal, e ali eu tenho os projéteis instalados nos orifícios de entrada, os orifícios de saída, as perfurações desenhadas no corpo e ali no chamado exame de corpo de delito, eu presumo que aquilo é verdadeiro. Lógico que eu posso contestar esta prova, eu posso contratar um assistente técnico e contestar essa prova, né? Mas a prioristicamente, esta prova no Brasil é presumida verdadeira, portanto não tem que provar que é verdadeiro. Nos Estados Unidos tem que provar que é verdadeiro, sob pena de não poder usar a prova. Olha que coisa a visão do direito norte-americano comparado com o nosso direito. Mais uma informação, pessoal. Providências da polícia, né? Essas providências da polícia já são conhecidas nossas, estão lá no artigo 6º do CPP. Diz o artigo 6º, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial, quem é esse cara aqui? O delegado de polícia, né? Deverá dirigir-se ao local, ele tem que ir lá para o local do crime, providenciar para que não se alterem o estado, não se alterem, ou seja, preservar o local, isolar o local, conferir o isolamento e conservação das coisas até chegada dos peritos. Os peritos que no nosso país integram a polícia técnico-científica são os agentes públicos que vão fazer os laudos, os relatórios, vão emanar a sua expertise técnica nesses mesmos produtos. Apreender os objetos, então vai fazer a apreensão da calça, da arma, do sangue, das roupas, tudo aquilo que tiver interesse para a investigação, ou seja, que tiver relação com o fato. Tem relação com o fato, né? E depois o perito vai liberar, né? Os peritos vão liberar. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Determinar, se for o caso, que
que se proceda a exame de corpo de delito. Cuidado com essa palavra, viu, pessoal? Exame de corpo de delito. Há pessoas que pensam que exame de corpo de delito é o exame feito no corpo de uma pessoa. E está certo. O exame, imagina, uma pessoa que tomou um tiro, uma pessoa que tomou uma facada, uma pessoa que foi atropelada, uma mulher que foi estuprada, ela é levada à perícia, ao médico legal, e o médico faz o exame no corpo da pessoa. Esse exame se chama exame de corpo de delito. Mas eu quero lembrar vocês que o exame de corpo de delito não é feito só no corpo humano, né? Vamos imaginar, lamentavelmente, nós temos histórias dantescas, né, pessoal? Eu tenho aqui, por exemplo, uma caneta. Dentro dos presídios, onde os presos mormente não têm armas de fogo, é esperado que eles não tenham armas de fogo, embora vez ou outra as inspeções localizam armas com os presos, às vezes os presos matam outros presos com uma caneta, né? O preso está lá dormindo e ele tem a sua orelha, o seu pavilhão auricular perfurado por meio de uma caneta. Essa caneta é um objeto do crime. Imaginando, portanto, o preso morto, assassinado na cela com uma caneta, essa caneta, pessoal, ela vai sofrer um exame de corpo de delito. O veículo que foi usado no atropelamento de alguém, ele vai sofrer um exame de corpo de delito. Então, o exame de corpo de delito é aquele que é realizado na coisa, no objeto, na arma, no valor, no dinheiro, na pessoa também, no corpo da pessoa. Então, é o exame realizado em todos os elementos do fato delituoso, que podem ser vestígios, que podem se transformar em provas. Tudo bem? É esse conjunto, mas o delegado de polícia tem que seguir rigorosamente todas essas orientações, todas essas determinações contidas no artigo 6º do Código de Processo Penal. Lembra que eu falei para vocês no começo que a cadeia de custódia não é tão nova assim? É verdade. Vejam só, o artigo 6º está em vigor, desde 1941, por aí, e já traduzia um conjunto de ações relacionadas à cadeia de custódia. É bem verdade que não havia essa sistematização mais completa, mais integral, vista com esse rigor científico. E nesse sentido, nós aplaudimos, né, o aprimoramento, a melhoria que foi conferida ao ordenamento jurídico penal quando você protege a idoneidade, a segurança, a veracidade de uma prova, ainda que seja um mero vestígio. Tá bom? Mais à frente voltamos a falar mais ainda sobre a cadeia de custódia de provas.